Será que o FVM foi superado? Será que surgiu algo mais novo, melhor que pode utilizar? Para você que nem sabe o que é o FVM é uma ferramenta que ajuda a gente a controlar várias versões do Flutter. Para quem é iniciante, talvez você não nem entenda o porquê utilizar esse cara, mas eu quero desmistificar um monte de coisa nesse vídeo, então esse vídeo vai ser bem legal para a gente entender e ver se ele agora está realmente obsoleto, se tem coisa melhor aí vindo no mercado. Vamos conhecer, então bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart. E aqui nesse canal você vai contar tudo sobre Flutter, Dart e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. E lembre de ativar o sininho também para receber as nossas notificações, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho quem é esse cara. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esse famoso FVM, ou Flutter Version Manager. Na verdade, ele é uma ferramenta criada por um brasileiro, exatamente, um brasileiro. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, que eu nunca lembro o nome dele, eu sou péssimo de nome também, tá? Mas foi criado por esse carinha aqui, ó, Léo Farias, tá? Que é um brasileiro, tá? Que mora no exterior, que trouxe essa ideia da ferramenta. Mas essa ideia não é nenhuma ideia revolucionária. Na verdade, isso já existe na grande maioria das linguagens, como por exemplo no Node.js tem o NVM, no Java tem o SDK Main, e entre outros caras que tem esse poder de você ter versões diferentes instaladas na sua máquina ou gerenciar essas versões. O Flutter, por padrão, ele só te dá duas opções: Flutter Upgrade e Flutter Downgrade. Então você só volta para a versão anterior ou você vai para a versão para cima da atual, da stable, tá? Ou troca de canal, vai para beta e tudo mais. Com o FVM, né, com o Flutter Version Manager, você tem a possibilidade de escolher qual é a versão que você quer trabalhar. Isso é um poder muito interessante porque você pode ter várias ações. Quer ver? Vou mostrar aqui dentro do terminal, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Você pode escolher qual a release que você quer trabalhar. Por exemplo, você está trabalhando num projeto antigo, um projeto legado, você pode... Releases, deixa eu atualizar aqui. Você pode instalar qualquer versão, você pode deixar o seu projeto na versão que ele foi concebido, por exemplo, evitando diversos problemas, versões atualizadas, bugs novos que acontecem na nova versão que não estão acontecendo na versão anterior e diversas outras coisas. São coisas que você pode ter de problema quando você faz uma atualização do Flutter. E isso é muito comum dentro das empresas, a gente ficar com uma versão estável ou mesmo uma versão que o projeto foi concebido por algum tempo, até a gente ter certeza que uma versão estável, a nova versão do Flutter está estável. Por exemplo, quem atualizou na versão 3.10 quando ela foi lançada, teve problemas no iOS com o Impeller, teve problemas de Dart com o Dart 3, os novos modificadores de classe e também os records e pattern matching com alguns bugzinhos. Então, surgiram versões e correções logo depois, na mesma semana ou até uma semana depois, mas ficou estável mesmo nessas últimas versões, que dá para você pensar em atualizar o seu projeto. Então é muito comum a gente deixar o nosso projeto, quando estamos em um projeto já pronto em produção, em uma versão específica. Só que isso é muito complicado se você for fazer isso 100% com o Flutter. Por quê? Porque na hora, se você tem um desenvolvedor novo que chegou dentro da sua empresa, ele vai fazer a instalação do Flutter por meio do Git padrão e ele vai baixar a última versão. E aí não vai ter o mesmo ambiente, vai ter que tentar clonar o ambiente. Nossa, dá um monte de problema. E o FVM vem para resolver esse tipo de coisa. Como você pode ver aqui, ó, estamos a stable do dia 23, 12 de julho, né, a última versão dele, mas a gente poderia estar trabalhando aqui na 3.10.1 ou mesmo na 3.7, antes mesmo da 3.10 e assim por diante, tá? Então você pode, é uma forma de você setar a versão específica dentro do seu projeto ou mesmo dentro da sua máquina como um todo, tá bom? O FVM, ele foi criado há bastante tempo, já tem, assim, milhares de pessoas utilizando, mas tem uma coisa que me incomodou demais. De um tempo para cá, num tempo atrás, ele foi desabilitado a possibilidade de você setar uma versão específica no sistema operacional como um todo. Nós tínhamos que sempre trabalhar num projeto em específico. Todo projeto que você ia instalar, você tinha que configurar o seu projeto com a versão do FVM que ele trabalha. Não tem nada de errado com isso, tem
tem as suas particularidades, tem o seu benefício sobre fazer esse tipo de coisa, mas era uma coisa que eu gostava mais, vamos dizer assim, em minha opinião, Rodrigo Raman, quando a gente podia fazer isso de meio global, de setar dentro da máquina a versão do FVM global, a versão do Flutter global. Tá? Então, isso basicamente é o FVM. Por que eu falo que agora surgiu um cara que pode incomodar essa, vamos dizer assim, estabilidade que existia dentro do FVM, essa tranquilidade que o FVM tinha para dentro dele? Porque agora em janeiro de 2023 foi lançado o Puro. Exatamente, um projeto chamado Puro. Puro mesmo, P-U-R-O, não Puri, não é inglês, é Puro, tá? Que promete trazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa que o FVM faz, porém com uma performance melhor, com algumas coisas melhores, aquela coisa de vamos dizer assim, esses benchmark que eu particularmente não gosto muito, mas tá aqui dizendo que é mais rápido, que é não sei o que, do que o próprio FVM, fazendo umas comparações e tudo mais. Não que isso aqui vai mudar a nossa vida, atualizar um projeto em 18 segundos para 54 segundos vai mudar a nossa vida. Não vai mudar a nossa vida. Tava até falando com o pessoal lá da Academia do Flutter que apenas vai atrapalhar um cafezinho nosso que a gente teria para fazer uma atualização, né? 1 minuto para 18 segundos não vai fazer grande diferença, mas não é essa a questão dele, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é essa facilidade desse outro cara que está nascendo e a gente vai fazer uma configuração. O que eu gostei nesse cara? Vou falar os pontos fortes e o que eu não gostei em cima dele, tá? Primeiro, o que eu gostei, antes da gente ir, por exemplo, prático. Eu gostei dele pela questão que ele traz a facilidade que você tem de fazer as configurações dele dentro da sua máquina. O FVM tem várias particularidades, tem várias formas de você configurar ele. Você instala via PubGet, você instala via Choco, se está no Windows, ou Homebrew, ou diversas formas de atualizar, de rodar o projeto e instalar o projeto. Já com o Puro, isso não existe, é um jeito só. Ou você instala aqui pelo Windows, Linux e Mac, pelo Curl, ou mesmo pelo Invoke WebWare Request, que é a mesma coisa que o Curl, né, de instalação para o Windows, e pronto, ele vai estar rodando dentro da sua máquina, simples e direto. Ele só depende que tenha instalado, requer somente que tenha instalado o Git na sua máquina, somente isso. Diferente do que é o FVM, que muitas vezes ele traz algumas complexidades, algumas dificuldades, tá bom? Vamos para um exemplo prático? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou abrir aqui, eu vou abrir um sandbox, tá? Um sandbox, para quem não sabe, é um Windows dentro do Windows, ok? Windows Sandbox, já é super simples de habilitar, dá um Google aí que você vai saber, que nada mais é do que você rodar o próprio Windows dentro do seu Windows. Esse Windows aqui não tem nada a ver com o meu Windows, é como se fosse um Windows zerado e não tem nada dentro dele, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a instalação do Chocolate, que é o gerenciador de pacote do... Chocolate, acho que é assim que escreve. Chocolate, esse cara aqui, ó, que é o gerenciador de pacotes do próprio Windows, tá? Pra gente facilitar a nossa vida, fazer algumas instalações aqui mais fácil pra gente, tá bom? Então vem aqui em Install, copia essa URL aqui, ó, copia ela aqui, abre um PowerShell, tá? Windows PowerShell, eu vou abrir aqui com o OpenFile, porque precisa abrir ele como administrador, então Run as Administrator, ok? E vamos colar esse cara aqui com o botão direito e deixar ele fazer a instalação. Com isso a gente está instalando somente o Chocolate para eu preparar o meu ambiente. Vou preparar um ambiente aqui Flutter do zero, tá bom? Como se tivesse uma máquina limpa, o Windows aí, tá? Legal, fez a instalação aqui, vou fechar, abrir novamente o PowerShell. E agora eu vou mandar fazer a instalação do Git, porque eu não tenho... Opa, Got não, né? Git. Eu não tenho ele instalado aqui. Então, Choco install Git. Simples, bem direto mesmo. Pronto, ele vai fazer a instalação. É bem rápido aqui, por causa da minha máquina. Dependendo da máquina que você tem, internet e tudo mais, pode demorar um pouquinho mais, tá bom? Mas não se atente a esse problema. Deixa ele terminar aqui. Aí ele perguntou se ele pode rodar todos os scripts. Eu vou colocar um A aqui de todos, de all. Beleza, estamos com o Git instalado. Para a gente ver se está instalado mesmo, fecha, abre de novo o PowerShell. Git, pronto, estamos com o Git instalado aqui, tá bom? Então, depois do Git instalado, agora a gente vai para a instalação do nosso queridíssimo, como que é? Puro.dev, vamos lá. Na instalação do Puro, basta eu copiar esse invoke URL aqui, rodar um PowerShell também, com o seu código, com o seu usuário corrente. Não use o administrador, tá bom? Então, Ctrl+C nesse cara aqui.
Ctrl V aqui, deixa eu ver se eu copiei direito. Deixa eu abrir de novo o PowerShell, para ter certeza que ele não está no modo administrador, ok? Colei aqui e beleza, deixa ele fazer a instalação aqui pra gente. Beleza, instalado, vamos fechar de novo e abrir, né? PowerShell, digito puro, opa, não está funcionando, por quê? Porque eu não configurei variáveis de ambiente. Eu vou mostrar de novo para vocês, só para você evitar esse tipo de coisa, a gente vai fazer a instalação novamente, tá bom? Agora vai ser rápido, porque ele já vai encontrar, vai ser bem mais rápido, mas ele fala uma variável de ambiente que nós temos que configurar, que eu acabei não configurando com vocês, tá bom? Senão não vai funcionar. Ó, ele fala aqui, ó, Suswell instalo puro 132 em C, user, blá, 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 ponto puro. Então a gente precisa copiar esse cara aqui, abrir o Variables, variáveis de ambiente, tá? Edit System Variables, edit, no path, colocar esse carinha aqui, ok? Então essa é a nossa instalação. Vamos fechar aqui. E agora vamos abrir novamente o nosso PowerShell. Abrindo novamente o nosso PowerShell, puro, estamos com o puro instalado aqui. Tá bom? O puro ele tem diversos comandos da mesma forma que o FVM. Ele vem com uma quantidade gigantesca aqui de configurações e estruturas que você pode utilizar, tá bom? Mas basicamente a utilização dele vai ser puro -g use -g stable, ok? Isso aqui eu estou instalando globalmente o meu Flutter para o nosso projeto. Uma das vantagens do puro, que eu vejo que é uma coisa bem interessante, é justamente essa facilidade de manutenção dos nossos, da instalação dentro do nosso projeto, tá? Deixa eu até dar um zoom mais aqui para vocês enxergarem melhor. Mas, ó, pure use. Aqui vai ficar um pouquinho piscando por causa do zoom, tá? Mas pure use -g stable está fazendo o download e a instalação da versão stable dentro do seu projeto. Então você não precisa instalar mais nada, ele está gerenciando tudo sem gerar nenhum conflito em especial para dentro da sua máquina. Quando a gente instala o FVM pelo Chocolate ou mesmo pelo Homebrew e tudo mais, ele instala junto primeiro da arte dentro da sua máquina, configura ele para funcionar o FVM. Esse cara aqui já não tem esse tipo de problema. Ele não vai ter um conflito na sua máquina com a versão do Flutter que ele está instalando. As coisas são totalmente apartadas. Pelos testes que nós fizemos, ele não vai ficar tendo problemas de conflito, por exemplo, em versões do Dart ou mesmo do Flutter que você possa ter na sua máquina. Na minha máquina mesmo, eu tenho o Flutter instalado nativamente e eu resolvi instalar o Puro e não teve nenhuma influência sobre o Puro, né? O puro para dentro da minha máquina, tá bom? Então aqui, ó, ele fez a instalação. Agora se eu rodar um Flutter Doctor, você vai ver que ele já vai funcionar e ele já vai fazer o download, vai mostrar uma porrada de coisa aqui. Deixa eu diminuir aqui para ele parar de se pisca-pisca. Ó, fez a instalação, tá aqui a versão 3.10.6, está funcional para nossa aplicação. Falta eu ativar, falta eu instalar Java, falta eu fazer uma porrada de outras coisas aqui que eu precisava ter feito para o meu ambiente ficar funcional. Mas você vê que com um ambiente zerado, sem nada, como foi fácil fazer a instalação do Flutter e ele já deixou 100% funcional para mim. Então, isso que eu achei muito interessante, que foi justamente a facilidade na utilização dele, tá? Então, com isso, agora nós podemos até criar um novo projeto. Eu posso vir aqui e rodar um Flutter Create Test Stable, por exemplo, e ele simplesmente vai criar esse projeto sem problema nenhum. Tá? Então eu fiz toda essa configuração. E se eu quisesse configurar uma versão específica para rodar dentro da minha máquina? O Puro, ele trabalha um pouquinho diferente do que é o FVM. O FVM, como vocês viram aqui dentro da minha máquina, ele trabalha com versões de release propriamente dito. O Puro, ele trabalha com environments, ele trabalha com variáveis de ambiente. É um pouco diferente do que a gente está acostumado e assim, talvez não seja tão trivial pra gente, mas aqui, se a gente digitar puro ls, você vai ver que ele tem a versão stable, a beta e a master. Na stable ele está usando a versão 3.10.6. Então nós podemos fazer o quê? Nós podemos criar a nossa variável de ambiente dentro do puro, tá? Com o puro
create ADF, por exemplo. E nela eu posso colocar a versão que eu quero que ele liste para mim. Qual é a versão que eu quero trabalhar? Por exemplo, eu quero trabalhar na versão 3.10.2, por exemplo. Tá? Então, com isso, ele vai criar uma environment, né? Uma variável de ambiente, tipo uma variável para dentro do Puro, onde eu vou poder fazer a associação dela para dentro dos meus projetos, fazendo uma configuração interna num projeto meu, ou mesmo uma configuração externa global. Eu posso definir qual é a variável de ambiente, vamos dizer assim, que está associada diretamente a uma versão do Flutter para configurar o meu projeto. Então, essa é uma diferença de trabalho. Você não trabalha mais com uma versão específica. Você trabalha com vamos dizer assim, uma variável de ambiente, um canal, vamos dizer assim. Eu posso até te chamar isso aqui ele chama de variável de ambiente, mas eu posso chamar até de um canal. Então vamos supor que para a Academia do Flutter você vai trabalhar sempre na 3.10.2. Eu poderia criar um environment de 3.10.2, certo? E aí todos os projetos eu não preciso saber exatamente a versão que eu vou colocar. Basta eu lembrar, putz, não, esse é um projeto da ADF, da Academia do Flutter. Então eu preciso usar o profile ou o canal ADF. E aí ele vai ser esse cara aqui. E para agora, ó, Puro LS, você vai ver que agora a gente tem o que aqui, ó? O nosso Stable, Beta Master e ADF, que está apontando para Stable na versão 3.10.2, tá bom? Então, dessa forma, se eu quiser apontar para ela, basta eu colocar Puro e use "-g ADF. Pronto. Isso aqui já vai fazer ele apontar. Se eu rodar um Flutter Doctor, você vai ver que agora ele está apontando para a versão 3.10.2. Ele vai fazer o download, que essa primeira vez ele sempre faz download de tudo e tudo mais, mas você percebe já que ele está apontando para outra versão que não é a estável, a última release que ele está disponível, 3.10.2. Então isso acaba sendo uma facilidade para a gente, ficando muito mais fácil da gente poder trocar e chavear as nossas versões, tá bom? Então vamos lá, vamos criar um projeto aqui. Então aquele projeto que nós criamos aqui, ó, test stable. Eu posso criar agora um outro projeto com o Flutter create test stable 3 underline 10 underline 2. Vocês vão ver que na hora que eu abrir esses projetos, você vai ver que um vai estar apontando para uma versão X e o outro vai estar apontando para outra versão. Eu vou só fazer a instalação aqui do VS Code, tá? Porque eu nem tenho instalado ele aqui, então eu vou instalar ele pelo Chocolate mesmo, só para ficar fácil para a gente ver aqui, tá bom? Só para a gente ter uma facilidade, deixar um pouco mais rápido do que eu instalar, porque essa aqui é uma VM sem nada mesmo, tá totalmente zerado, tá? Deixa ele terminar aqui. Terminou a instalação aqui. Então vamos abrir aqui só o VS Code, Visual Studio Code aqui. No Visual Studio Code, só coloquei qualquer coisa aqui e vou instalar o Flutter, a extensão Flutter, só para a gente ter alguma coisa já meio que funcional aqui, tá bom? Deixa ele terminar aqui. Beleza, terminou a instalação, vamos abrir o nosso projeto agora. Então aqui a gente tem o Test Stable 3.10 e o Test Stable. O Test Stable, se a gente for olhar a versão que ele está apontando aqui, ele está apontando para a versão final 3.06, que é a última versão do Dart estável. Se a gente olhar aqui no Dart DevTools, você vai ver que o version dele está na 3.10.6, que é a versão do Flutter, tá bom? Se a gente abrir uma nova página aqui, um novo VS Code, mandar abrir o nossa folder da Stable 3.10.2, você vai ver que ele vai estar apontando para a nossa outra versão. Então aqui, ó, Dart version 3.10.2 e no PubSpec aqui 3.02 do nosso projeto, tá bom? Então dessa forma a gente setou ele globalmente. Mas e se eu fizesse diferente? E se eu fizesse aqui, deixa ele vai reclamar aqui, né, falar que está com uma versão desatualizada. E se eu fizesse um pouquinho diferente? Se eu chegasse aqui, dentro aqui da nossa configuração, a gente está apontando para a versão mais nova, então eu vou colocar puro use stable, tá? Para ele colocar a versão use -g, puro use -g stable. Ok, com isso agora a minha versão aqui está apontando para a versão de produção, a versão 3.10 do nosso Dart, tá bom? Então dentro desse projeto aqui, eu vou rodar um Flutter Clean, que é a versão mais antiga, né? Que está precisando de uma versão um pouco mais antiga. Vou rodar aqui no terminal um Flutter Clean
para ele limpar todas as referências ou qualquer coisa que ele tem aqui dentro desse projeto. Vou fechar ele, vou abrir novamente. 3.10.2. Abrindo aqui, ele está com um erro, vou rodar um Flutter PubGet. Vou precisar fazer uma alteraçãozinha aqui, né? Porque eu tô com uma versão mais nova do que ele aceita, né? Então tem que ser mínimo 3.02, então eu quero que ele seja máximo 3.03, ok? Só pra gente ter um problema no nosso projeto aqui, tá? Com isso, agora você vai perceber que não vai mais rodar o Flutter PubGet. O Flutter PubGet vai dar problema porque nossa versão do SDK tá na versão 3.06. Ele não vai aceitar, porque eu preciso que seja de 3.02 a 3.03 no máximo. Maior que isso, meu projeto não funciona. Então, se ele não funciona, agora eu preciso resolver essa instalação aqui. E aí, como que eu faço? Eu vou fazer o quê? Com o puro é muito simples. Basta eu rodar um puro e use ADF, que eu sei que está na versão do que eu quero, né? Aquela variável de ambiente. Pronto. Isso aqui já vai fazer o quê? Ele vai rodar aqui dentro do meu projeto e vai fazer toda uma configuração para o meu projeto rodar nessa versão agora. Com isso, meu VS Code agora já está tudo certinho, 100% configurado e o meu projeto todo funcional. Flutter PubGet. Veja que aqui agora ele vai rodar sem problema nenhum. Opa, deixa eu só atualizar, né? Que ele tem que atualizar aqui o VS Code. Então, fechar e abrir o projeto de novo. Close folder. Abrir novamente. Abrir o terminal. Ó, Flutter -version 3.10.2. Então agora se eu rodar um Flutter PubGet dentro desse projeto, ele vai conseguir rodar sem problema nenhum, tá? Então veja como que foi muito simples de configurar. E o que ele fez aqui dentro do nosso projeto? Ele criou esse arquivo puro.json para dizer qual é o environment que ele colocou, veio aqui dentro do nosso .vs Code e configurou o nosso settings.json. Então ele configurou apontando para o canal, né, ou aquele environment que ele chama environment, a gente pode chamar de canal, que é ADF. Se eu rodar um puro ls, você vai ver que o canal ADF ele aponta para a versão 3.10.2 do Flutter. Então veja como foi muito simples você gerenciar e você configurar aqui dentro do seu projeto. Você não precisa de muita configuração, olhar, alterar, criar arquivos settings.json, fazer uma porrada de coisa que a gente tem que fazer na mão quando a gente trabalha com FVM. Com FVM faz a mesma coisa? Faz exatamente a mesma coisa. Porém, a diferença é fvm.app. A grande diferença dele é que na hora da gente fazer a configuração do nosso projeto, a gente tem que nós mesmos criar os nossos settings, fazer esses apontamentos e diversas outras coisas que a gente tem que fazer aqui. Com o puro, ele faz isso fácil e direto pra gente, tá bom? Então é uma grande facilidade. Mas os pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção, eu até aumentei minha câmera aqui para vocês entenderem. Primeiro ponto de atenção, é um projeto muito novo. É um projeto que foi lançado agora em janeiro. Se você olhar lá dentro do GitHub, ele foi lançado em janeiro. Lançado em janeiro e tem o suporte de apenas uma única pessoa. Diferente do que é o nosso queridíssimo FVM, onde as pessoas que contribuem por ele são várias, o puro, infelizmente, ele só tem apenas um único committer. Então, se a gente olhar aqui os committers dele, né? Cadê? Puro.dev, cadê onde que estavam os committers mesmo? Ó, tem mais de 31 releases, né? Foi feita, mas ó, todas elas pelo Pingbird. Né? É o projeto de uma única pessoa. É um projeto que tem uma vamos dizer assim, é muito interessante, né? Tem muito o que trazer de evolução aqui pra gente, né? Tem muita coisa legal que ele pode trazer, mas essa questão de falar assim, vou trocar ele 100% pelo FVM, pode ser uma coisa um pouco precipitada que a gente possa fazer. Ele é um projeto muito bom, muito fácil de utilizar, muito simples e direto, que tem vários helpers. Olha a documentação dele, você vai entender que tem muita coisa legal que você pode fazer, mas ele ser um projeto de um único committer é um pouquinho arriscado demais, tá? Então aqui, ó, vamos ver, acho que geral, acho que no settings a gente consegue ver quem são os committers. Deixa eu achar aqui onde tá os committers. Aqui em sites, eu acho, ó,
contributors. Só tem uma única pessoa contribuindo sobre ele. Então é um projeto arriscado que pode dar muito certo, mas ele pode ser abandonado de qualquer dia para noite, não dizendo que o Pingbird aí não vai abandonar o projeto, mas é um risco que pode acontecer. Então é um cara muito legal que pode trazer um incômodo para o nosso FVM, é bom porque aí traz com que o FVM também evolua nessas algumas questões, como essa autoconfiguração do projeto, que facilita demais, a criação de um projeto. Se hoje eu quiser criar com o FVM um projeto numa versão específica, eu tenho que fazer alguns comandos em específico para isso, um FVM use a versão que eu quero é menos force. Primeiro eu forço ele configurar uma versão numa pasta para depois ele criar o projeto. Então são coisas que eu tenho que fazer 2 passos para fazer. Aqui com o Puri, se eu quiser simplesmente criar um arquivo, criar um projeto na versão da ADF, por exemplo, eu estando na stable, basta eu rodar um puro -e de environment ADF, Flutter, create, blá blá blá, e tá tudo certo. Ele vai criar esse projeto pra mim, tá bom? Então, é isso, esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, gostaria de muito saber se você usa o FVM, o que você achou desse cara, quais são as coisas que mais te incomodam no FVM, se tem alguma coisa que te incomoda, né? Manda aí pra gente, que é sempre muito importante a gente bater esse papo e entender como que as coisas funcionam, como que você usa aí do outro lado, tá bom? Então, esse vídeo era isso, valeu, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!